Olá, amigos da TV Mundo Maior. A Secretaria de Saúde e médicos de todo o estado do Pernambuco buscam uma explicação para o aumento do número de casos de microcefalia, uma má formação que compromete o desenvolvimento adequado do cérebro do bebê. Em média, os casos no estado não passavam de 10 ao ano, mas nos últimos 4 meses foram confirmados 141 casos. André, o Vicente Silva de Recife nos escreveu dizendo que em 2007 uma quadrilha foi presa no estado acusada de cometer 1000 homicídios e que as execuções, em sua maioria, eram feitas com tiros na cabeça. E ele quer saber se esses bebês que estão nascendo com microcefalia podem ser a reencarnação dessas vítimas. Não, eu não acredito. Eu não acredito por uma explicação muito simples, né? Estas vítimas, elas não são agressoras, não são suicidas, né? Elas são vítimas. Então, o seu desligamento, muito provavelmente, embora tenha se dado por um ato de extrema violência, a justiça divina estava ali presente, os cirurgiões da espiritualidade, para fazer com que as lesões que ocorreriam em função do tiro fossem o mais rapidamente reparadas. E também não há processo de culpa. O suicida, ele, por exemplo, de uma forma bastante tosca, nos perdoem os nossos irmãos que estão nos acompanhando, o camarada pega um revólver, dá um tiro no seu ouvido. Ele destrói essa região perispiritual, né, do seu organismo psicobiofísico. E o complexo de culpa, né, alimenta que esta região não possa ser reconstruída de tal forma que numa próxima encarnação ele tenha um corpo absolutamente são. Quando, no caso em questão, essas pessoas foram vítimas, então não existe o processo de culpa, melhor dizendo. Então os espíritos agem para curar integralmente a região atingida. Nós não acreditamos que assim se deu, como nosso irmão nos pergunta. Caso seja comprovado cientificamente que a doença tem uma relação com o mosquito da dengue, isso seria obra do acaso ou tem relação com a lei de causa e efeito? Tem relação com a lei de causa e efeito. A espiritualidade é extremamente sábia e a engenharia, os equipamentos que os espíritos têm para monitorar os andamentos das coisas na Terra são extremamente mais avançados do que o nosso. Então, muito provavelmente, algumas décadas, quiçá até séculos atrás, décadas, acredito eu, os nossos irmãos da espiritualidade sabiam que em função da corrupção, em função do não investimento em saneamento básico, né, da não educação, nós teríamos a explosão do mosquito causador desta patologia que tem nos feito sofrer bastante. E que em isso se dando, abriria-se a oportunidade que espíritos que precisavam passar pela bendita oportunidade reencarnatória curativa da microcefalia pudessem ser gestados e alcançar a oportunidade do agora através desta que para nós é uma patologia bastante grave, mas na verdade se trata de uma cura, né? E o mais importante é o aspecto espiritual que nós precisamos ter por trás. Por exemplo, até hoje, ao que eu saiba, não existe uma explicação contundente, firme, do porquê algumas crianças negativam o vírus da AIDS em até 2 anos após o nascimento, embora pai e mãe sejam portadores do vírus da AIDS. Alguns nascem com o vírus, mas negativam. E outros sequer nascem com o vírus. Nós acreditamos que o espírito reencarnante não encontra condições, não encontra em si um organismo suscetível à infecção deste vírus. Portanto, não adoece, né? Então, estes espíritos, mesmo que for explicado que a doença se dá em função do mosquito, se fossem espíritos que não precisariam passar pela experiência da microcefalia, eles, ainda que a mãe
tivesse pego a doença naquele primeiro trimestre, que parece que é o mais suscetível, ainda assim, o modelo organizador biológico, ou seja, o perispírito e a mente por trás do perispírito, que é o espírito reencarnante, faria com que qualquer interferência viral ou mesmo bacteriológica pudesse ser suplantada pela força do espírito que estava em curso na formação do novo corpo. Então, esses nossos irmãozinhos, queridos irmãozinhos nossos, que estão reestreando no palco da vida, precisavam passar pela microcefalia, porque aí está um processo de cura de algo que muito provavelmente foi feito contra eles próprios, por eles próprios, em vidas pregressas. E é preciso chamar a atenção também, saiu uma recomendação de que nos próximos anos evite-se, ou pelo menos nesse momento, evite-se novas gestações, porque existe o risco muito grande de que novas crianças nasçam com microcefalia. E nós tememos, inclusive, que algumas mãezinhas que estão em início de gestação optem pelo aborto. Não façam isso de maneira nenhuma, porque tudo tem uma razão de ser. Se tiver que nascer no seio de nossa família alguém com algum tipo de deficiência, é porque é uma necessidade nossa. É uma necessidade de recebermos esse espírito e de nos doarmos para este espírito. É a soberana justiça divina atuando para que alcancemos a luz, sempre. E qual é o seu conselho para as mães que estão passando por essa situação? Que bendigam o Senhor da vida e a oportunidade bendita de receberem em suas famílias espíritos sofredores que vão precisar destas mãezinhas e destes paizinhos um intenso amor, um carinho muito grande, a servidão de dedicarem-se a estes irmãozinhos, dando condições que neles possa se dar a cura através dos anos, décadas, século, né? Muitas vezes são espíritos que lá no passado nós, por algum descaminho nosso, fizemos que eles sofressem, né? Por exemplo, de uma forma tosca aqui, nós falamos do suicídio, né, com um tiro na cabeça, ou de alguém que se atira de um precipício e pode atingir primeiramente a cabeça ao tocar o solo, lesionará esta região. E quem sabe essa pessoa não se deu um tiro, não se atirou, em função de algo que nós tenhamos feito e que ela não conseguiu digerir. Nós somos corresponsáveis por isso. Então, a justiça divina nos dá a bendita oportunidade de recebermos esses irmãos no nosso seio familiar, de amarmos esses irmãos e, especialmente, quando nós nos colocamos em serviço aos outros, nós crescemos. Então, essas mães e esses pais que atenderão com muito amor, com muito esmero, com muito carinho seus filhos, farão com que esses filhos cresçam como espíritos e elas próprias crescerão bastante, pois estarão não só resgatando algo que trazem de lá de trás, mas especialmente se colocando em serviço de amor e de fraternidade. Muito obrigada, André, pelas suas explicações. Nós que agradecemos. Eu gostaria de agradecer também a Yara Luana da Silva, de Goiás, que nos escreveu sugerindo o tema de hoje. E se você tem algum assunto que gostaria que fosse comentado pelo André, escreva para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima!